E aí eu lhe pergunto, o Brasil é um país que produz muitos estudos sobre cannabis, né? Eu já conheço vários. Você entende que, nesses casos, os estudos que existem, eles não são suficientes? Faltam ainda evidências mais robustas para esse tipo de caso? Ou há um certo exagero na cobrança de estudos randomizados, duplo cego, para você conseguir incluir, por exemplo, na saúde pública? Incrível que pareça, fala-se muito que faltam os estudos. Existem vários estudos, inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um muito bacana, que é com o THCV e também para dor crônica, se eu não me engano, onde eles fizeram esse estudo com o THCV para síndrome metabólica, para emagrecimento, para o tratamento de diabetes, e eles viram um grande resultado. É um estudo de nível científico nível médio, tá? Mas, assim, é difícil você trazer os estudos para o nível 1 de evidência, porque falta para todas as outras patologias, outros remédios, outros medicamentos. Mas existem, sim, bons estudos que têm resultado, que têm a resposta clínica. Então, eu acho que falta boa vontade e interesse. A partir do momento que for interesse dos nossos colegas lá no parlamento, ou seja, onde for para estiver votando, que eles vão ser talvez ou alguém da família que Isso que eu ia falar, sabe, precise. Manuele? Na Eu ia hora que para a calo bater essa ali. linha. Sabe que, assim, aqui na Assembleia não foi diferente. Eu tive muita dificuldade em aprovar, tanto que o projeto de lei é de 2019 e eu só consegui aprovar em 2022, com muito esforço. E eu passei a ter um pouco mais de chance de aprovar quando colegas da casa passaram a ter casos em casa, ou na família, ou próximo. Então, assim, eu acrescentaria também uma palavra que é empatia, né? Você tem empatia pela vida do outro, independente de ser alguém que você conheça. E eu penso que quem está na vida pública tem essa missão, principalmente, porque, por vezes, infelizmente, essas pessoas não poderão esperar mais 5 anos para um estudo randomizado, duplo cego, ser concluído e ter uma evidência que já está tão notória. Exato. Né, na prática médica. E além do que, se ainda tivesse algum medicamento substituindo a cannabis, mas infelizmente não tem. A gente tem autistas que são agressivos, que às vezes se automutilam, inclusive, e a mãe não encontra mais ferramentas. Então é bom ouvir uma voz de alguém que também concorda que a gente também tem que ter empatia, para além das questões mais técnicas de estudos. E ter segurança, gente, porque é uma medicação, a gente pode até pensar que é um fitoterápico, dependendo da dose, então conforme você vai aumentando a dose, ele vai ficando um pouco mais potente, mudando as ações, e perder o medo, sabe? Colocar o seu paciente, fazer um estudo com seus próprios pacientes, inclusive isso é uma das minhas metas, entender e copilar e trazer o resultado dos meus pacientes para serem publicados, para serem discutidos, a forma como a gente aborda, a forma como a terapia funciona para um e não funciona para o outro, né? Por que se o sistema endocannabinoide está ali igual para todos? Então, acho que isso também é um diferencial, a parte de não só educar os pacientes, mas educar os médicos a como fazer o sistema endocannabinoide funcionar, como ele aplicar e a não ter medo, gente. A gente está aqui para tirar as dúvidas realmente, para contar os casos. Sabe o que me falam muito também? A gente já está chegando no final do bate-papo, mas assim, que também dá muito trabalho a prescrição com cannabis, justamente por isso. Não é uma receita pronta, né? Como uma receita de bolo. Você precisa tratar cada caso e aí, por vezes, isso acaba criando uma relação entre o paciente e o médico que alguns gostam e alguns também preferem, assim, manter uma certa distância, porque isso dá trabalho, é contato, é telefone, manda informação atualizada quase que diariamente. É verdade. Você acha que isso também, assim, dá trabalho, você trabalhar com cannabis medicinal? Então, vai do perfil do médico. Tem médicos que realmente quer que você venha aqui, faz sua consulta, sua receita e volta daqui 30, 60 dias. A cannabis, ela precisa, sim, de ter um monitoramento, uns ajustes semanal, a cada 15 dias. Então, você precisa ter pelo menos uma secretária, uma psicóloga, alguém do seu time para ajudar a cuidar desse paciente.
Então, por exemplo, eu gosto, é meu perfil, mas tem médicos que não. Mas aí, ao invés de eu proibir se eu não gosto, eu indico, entende? Eu indico para outro colega, para outro especialista que consegue prescrever os fitocannabinoides. Porque dá trabalho nesse quesito de achar a dose ideal. E, às vezes, Perfeito. até de encontrar o produto na concentração, no valor. Então, os Perfeito. pacientes têm essa questão do valor financeiro, mas eu gosto, então... Eu sempre faço uma pergunta final para todo mundo que vem aqui, sejam médicos, pacientes. Eu conversei recentemente aí com pesquisadores também, para que ele pudesse analisar um panorama daqui 5 anos. Qual a perspectiva dele em relação a cannabis? O que você imagina? Não sei se você acompanha um pouco da discussão nacional. O Brasil tem alguns meses para poder apresentar uma regulamentação sobre o cultivo do cânhamo aqui, que tem um perfil mais para CBD isolado, mas que também é um avanço, ao meu ver, importante. Queria que você pudesse falar as suas perspectivas de hoje, 5 anos para frente. O que você imagina, idealiza que é possível com relação a esse tema? Primeiro, eu acredito que vai ter mais informação para os médicos prescreverem. Né, e depois o preço, a partir do momento que eu vejo que daqui 5 anos o nosso cenário vai estar assim, vai estar começando já o próprio cultivo. Sim. Mas eu ainda acredito que vai levar um tempo para regulamentar essa questão dos valores, mas eu já vou ter facilidade de acesso, preços mais justos, e eu imagino que 5 anos aqui, ó, a gente já está tendo bastante procura de médicos pelo entendimento da prescrição dos fitocannabinoides. Então, a minha visão é positiva, eu tenho essa esperança, otimista, sim, que daqui 5 anos a nossa realidade vai ser produtos mais acessíveis, vai estar na prateleira também da farmácia, a gente vai conseguir encontrar alguns gummies, algumas proteínas, por que não? Porque a gente sabe que o cânhamo é uma proteína riquíssima, maravilhosa. Então, essa é a minha esperança, minha expectativa, assim, daqui 5 anos. Eu também estou bem esperançoso. Aliás, esse ano é um ano muito decisivo para a questão... obviamente, quando eu falo do cultivo, nesse caso é o cultivo para fins medicinais. O autocultivo ainda, eu sei que é um processo que ainda vai um pouco mais de tempo. Hoje tem muito HC saindo de decisão judicial para autorizar o autocultivo, mas a gente está bastante esperançoso que o cultivo no Brasil possa gerar, além da questão aqui de barateamento dos custos dos medicamentos, também emprego, renda para um país que precisa muito, né? Você, pelo que eu entendi, é do Mato Grosso. Um estado que é muito forte no agronegócio e que poderia ter, através do cânhamo, por exemplo... A reciclagem, né? Tudo. A regeneração do solo e também geração de emprego e renda aí. Com certeza. Eu penso que trazendo o cânhamo, a gente consegue melhorar tanto essa parte da construção civil, usar a fibra do cânhamo para tanta coisa, para tecido, pensando também na questão ecológica, na proteção do solo, na produção de produtos a partir da fibra. E ainda tem gente até hoje que não sabe, né? Sim, então, sim. Eu acho que esse podcast, esse veículo de informação, tem que ser, sim, difundido, tem que levar mais informação para todos os confins do Brasil, não só ficar centralizado, porque algumas pessoas do Mato Grosso acham que a cannabis só se fala e só vai lá em São Paulo. Não, Imagina. Pois é, ainda bem que a gente tem esse canal e que a gente possa reverberar para outros estados. Emanuele, quero muito te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite de estar aqui em nome da Assembleia Legislativa. É um prazer poder receber médicos que colocam um pouco da sua trajetória e se expõem aqui para poder falar sobre um assunto que ainda pode gerar um pouco de polêmica, mas eu não tenho dúvida que é um caminho muito importante para garantir qualidade de vida para muita gente. É sempre um prazer poder recebê-la. Eu que agradeço você mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição para a gente levar para o Brasil afora a informação de verdade, de qualidade. É isso, não faltarão oportunidades. Espero que vocês tenham gostado também do nosso bate-papo. A gente segue aqui trazendo informação de qualidade com pessoas que estão na ponta lá fazendo, nesse caso, a prescrição da cannabis e que também lutam junto, né, ao nosso lado para democratizar mais o acesso. Até a próxima, valeu!